tecido adiposo é um tipo especial de conjuntivo. As funções são de reserva energética, de isolante térmico e de proteção contra choques dos órgãos vitais. Ele forma um penículo adiposo. É mais espesso em indivíduos que vivem em climas árticos. Essas células podem ser encontradas isoladas ou em pequenos grupos do tecido conjuntivo frouxo. Porém, a maioria forma grandes agregados, constituindo o tecido adiposo no corpo. Depende muito da faixa etária individual, mesmo em pessoa em seu peso ideal. No tecido adiposo são depositadas moléculas de triglicerídeos. São substâncias apolares, hidrofóbicas e insolúveis em água, também chamadas de gordura neutra. Essas moléculas podem ser metabolizadas para extrair energia contida nas ligações em seus átomos. As células hepáticas e os músculos esqueléticos também acumulam reservas energéticas, mas sob a forma de glicogênico. Como os depósitos de glicogênico são menores, os grandes depósitos de TAG do tecido adiposo são os principais reservas de energia no organismo. Os triglicerídeos são mais eficientes como reserva energética, pois fornecem mais energia por grama de suas moléculas do que glicogênio. Os triglicerídeos no tecido adiposo não são depósitos estáveis, mas se renovam continuamente e o tecido é muito influenciado por estímulos nervosos hormonais. Há duas variedades de tecido adiposo, que apresentam distribuição e estrutura, fisiologia e patologia diferentes. Uma é o tecido adiposo comum, amarelo ou unicular. Tecido adiposo unilocular. O nome unilocular é pelo fato de que cada adipocito encontra-se repleto de uma única e grande gotícula lipídica de gordura neutra. A cor desse tecido ela pode variar entre o branco e o amarelo escuro. Essa coloração deve-se principalmente ao acúmulo de caroteno dissolvido nas gotículas de gordura. A função desse tecido é da reserva energética, de isolante térmico e de proteção contra choques dos órgãos vitais. Ele forma o panículo adiposo, que é uma camada isolante que se localiza abaixo da derme da pele. O tecido adiposo unilocular se localiza em maior parte sobre a pele do abdômen, nádegas, axilas, coxas e nas mamas. Ele também é encontrado na medula óssea e entre outros tecidos, preenchendo os lugares vazios. Podemos encontrá-lo também na planta dos pés, nas palmas das mãos, sobre o pericárdio visceral e envolvendo os glóbulos oculares. Esse tecido começa a se desenvolver no embrião, por volta da metade da vida uterina, a partir de células derivadas dos mesênquima, os lipoblastos. Estas células são parecidas com as fibroblastos, porém, logo acumulam gordura no seu citoplasma. As gotículas lipídicas são inicialmente separadas umas das outras, porém muitas se fundem, formando a gotícula única, característica de célula adiposa unilocular. Os adipocitos uniloculares são grandes, com a gotícula de lipídio sem membrana em volta, deslocando o núcleo para a periferia da célula. As organelas ficam concentradas no citoplasma perinuclear, apresentam um pequeno aparelho de Golgi, alguns ribossomos, REG, microfilamentos e filamentos intermediários. Podem ser visualizadas mitocôndrias compridas, típicas das células adiposas. Células adiposas uniloculares. As células adiposas uniloculares são grandes, em geral com 50 a 150 de diâmetro. Quando isoladas, são esféricas, porém, quando se reúnem para formar o tecido adiposo, se tornam poliédricas devido à compreensão recíproca. Sua gotícula lipídica única é removida pelos solventes orgânicos utilizados na técnica histológica. Por isso, nos cortes histológicos rotineiros, cada célula mostra apenas uma delgada camada de citoplasma na periferia da célula, como se fosse um anel em torno do espaço deixado pela gotícula lipídica removida.
Seu núcleo é geralmente alongado e situa-se em alguma região do anel citoplasmático. A demonstração dos lipídios pode ser feita nos cortes histológicos obtidos por congelamento sem a passagem dos tecidos nos solventes de lipídios e corado com Sudan 3 alaranjado ou Sudan Black. Nos preparados histológicos rotineiros, a fina camada de citoplasma restante, após a remoção dos triglicerídeos, frequentemente se rompe, distorcendo a estrutura do tecido. O microscópio eletrônico mostrou que, além da gotícula lipídica principal, existem outras muito menores. Cada célula adiposa é envolvida por uma lâmina basal e sua membrana plasmática mostra numerosas vesículas de pinocitose. Tecido adiposo unilocular formado por células adiposas contendo uma grande cutícula lipídica G. Seu citoplasma se restringe a delgados anéis, pontas de seta, e vários núcleos de adipócitos podem ser observados, setas, além de vasos sanguíneos, VS, microscópia óptica, hematoxilina eosina, HE, pequeno aumento. A ponta de seta indica núcleo de adipócito e as setas indicam anéis de citoplasma que circundam a gota lipídica. Observa-se também uma trabécula de tecido conjuntivo, T, na qual se encontra 2 mastócitos. Todas essas gotículas, independente do tamanho, são desprovidas de membrana envolvente. Portanto, a grande gota de gordura, assim como eventuais gotas menores, encontram-se no citosol da célula, delimitando cada gota ou gotas de triglicerídeos. Há uma fina capa composta por uma monocamada de fosfolipídios e proteínas, a qual forma uma interface estável entre os triglicerídeos hidrofóbicos e a água do citosol. O tecido unilocular apresenta septos de tecido conjuntivo, propriamente dito, que contém vasos e nervos que servem às células adiposas. Desses septos partem delgadas fibras reticulares, colágeno 3, que sustentam as células adiposas individualmente. A vascularização do tecido adiposo é muito abundante, quando se considera a quantidade relativamente pequena de citoplasma ativo. A relação volume de capilar sanguíneo e volume de citoplasma é maior no tecido adiposo do que no músculo estriado, por exemplo. Deposição e mobilização dos lipídios. Os depósitos de triglicerídeos do organismo são dinâmicos, sendo removidos e acrescentados constantemente. Em caso de necessidade energética, a retirada dos lipídios não se faz por igual em todos os locais. Primeiro, são mobilizados os depósitos subcutâneos, os do mesentério e os retroperitoneais, enquanto o tecido adiposo, localizado nos coxins das mãos e dos pés, assim como no fundo das órbitas dos olhos, resiste a longos períodos de desnutrição. Os triglicerídeos armazenados nas gotículas de lipídios originam-se de diferentes maneiras. São absorvidos da alimentação e levados até as células adiposas pela circulação sanguínea na forma de triglicerídeos, formando as partículas dos quilomicrons. Depois, oriundos do fígado e transportados pela circulação até o tecido adiposo, sob a formação de triglicerídeos constituintes das lipoproteínas de pequeno peso molecular e formados pela síntese nas próprias células adiposas, a partir da glicose. Os quilomicrons são partículas cujo diâmetro pode alcançar formas de células epiteliais do intestino delgado a partir dos nutrientes absorvidos. São constituídos por 90% de triglicerídeos e pequenas quantidades de colesterol, fosfolipídios e proteínas. Após deixarem as células epiteliais, os quilomicrons penetram nos capilares linfáticos do intestino e são levados pela corrente linfática, alcançando finalmente a corrente sanguínea que o distribui pelo organismo. O tecido adiposo unilocular é também um órgão secretor.
Ele sintetiza várias moléculas, como a lipase lipoproteica, que fica ligada às superfícies das células endoteliais dos capilares sanguíneos situados em volta dos adipócitos e cliva os triglicerídeos do plasma. A leptina é um hormônio proteico, sintetizado pelos adipócitos e em menor proporção por outras células e secretado na circulação sanguínea. Diversas células no cérebro e em outros órgãos têm receptores para a leptina. Esse hormônio participa da regulação da quantidade de tecido adiposo no corpo e da ingestão de alimentos. Atua principalmente no hipotálamo, diminuindo a ingestão de alimentos e aumentando o gasto de energia. Outros hormônios secretados pelos adipócitos são a adiponectina, que diminui a liberação de glicose pelo fígado, e a resistina, com função hiperglicemiante, que é o aumento do nível de açúcar no sangue. Na histogênese, as células adiposas uniloculares originam-se no embrião a partir das células derivadas do mesênquima, os liproblastos. Essas células são morfologicamente semelhantes a fibroblastos, porém precocemente acumulam gordura neutra no seu citoplasma. As gotículas lipídicas são inicialmente isoladas, mas muitas se fundem, formando a gotícula única, característica da célula adiposa unilocular. A célula mesenquimal indiferenciada, além de formar outros tipos celulares, dá origem aos fibroblastos e aos lipoblastos, que se diferenciam em células adiposas uni- e multiloculares. Na obesidade, em adultos, ela geralmente se desenvolve a um aumento na quantidade de triglicerídeos depositados em cada adipócito unilocular, sem que exista um aumento no número de adipócitos. As calorias dos alimentos não gastos nas atividades físicas das pessoas são armazenadas nas células adiposas uniloculares. O tecido adiposo multilocular é também conhecido como tecido adiposo pardo. Ele tem uma vascularização abundante e muitas mitocôndrias. Suas células são menores do que do tecido unilocular e com o formato poligonal, não tão redondas. São abundantes em animais que hibernam e é chamado de glândula hibernante. Essa localização é bem determinada em fetos e recém-nascidos. É um tecido que não cresce, por isso uma quantidade muito reduzida em adultos. Nesse tecido, ocorre a formação de uma massa compacta vascularizada. Também são especializadas na produção de calor e auxiliam no termo regulação em recém-nascidos. De acordo com o estímulo da hipófise, pode ocorrer a lipólise ou oxidação de ácidos graxos, produzindo calor, onde o calor vai aquecer o sangue, se distribuindo pelos órgãos. Na histogênese do tecido adiposo multilocular, as células mesenquimais formam o tecido multilocular, tornando epiteleoides, adquirindo um aspecto de glândula endocrina cordonal antes de acumularem gordura.